Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal da BPE e no canal Paz e Bem, nesse programa Conexões Espiritualidade Crítica. Hoje estamos de volta e, como sempre, na semana, nós publicamos um artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, sobre o mesmo tema que eu vou falar aqui com vocês agora. Vejam que a partir de um fato político que está acontecendo no Congresso, um fato terrível, que é uma perseguição e uma tentativa de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, eu teci algumas reflexões sobre esta perseguição que sempre há no mundo aos justos, aos que estão fazendo algo para melhorar este mundo. Então, vejam, por exemplo, esse caso do Glauber, né, que está sendo perseguido, a comissão de ética votou para caçar, enfim, está uma luta intensa essa questão. Eu lembro de um outro deputado, cujo nome não vou citar, que no momento do golpe contra Dilma Rousseff, citou um torturador que tinha sido torturador dela, né? Ou seja, fez apologia da tortura numa sessão, aliás, dantesca do Congresso Nacional, que é aquele ato chamado de impeachment, que na verdade foi um golpe de Estado, porque ela era totalmente inocente, né? E foi toda uma trama. Existem várias reportagens hoje que demonstram isso. E essa pessoa, né, devia ter sido caçada naquele momento, porque apologia à tortura é contra a lei, é anticonstitucional, ou seja, né, não só não foi cassado, como se tornou presidente do Brasil, responsável pela morte de milhares de pessoas na época da Covid, pela sua posição anti-vacina, está aí envolvido em várias questões, roubo de joias, em tentativa de golpe de Estado, e a pessoa está livre, solta, impune. E agora o Glauber, um deputado que luta bravamente por causas justas humanitárias, está sendo perseguido por uma outra pessoa, que também não vou citar o nome, que tem várias acusações aí, inclusive de violência contra a ex-mulher, inclusive de questões aí envolvendo patrimônios de fazendas, enfim, há várias denúncias. A pessoa manda no Brasil, né? Quer dizer, que é, aliás, quem está perseguindo o Glauber. Então, essa questão que me pega, por que neste mundo sempre os que estão do lado certo da história, os que estão trabalhando para melhorar o mundo, os que são justos, e isso não significa que sejam perfeitos, vejam bem, porque isso é importante também, não significa que a pessoa que está trabalhando pelo lado certo da história, que esteja militando pela transformação social, que tenha ideais elevados, bons, nobres, bonitos, seja uma pessoa perfeita, pura, sem nenhum tipo de imperfeição humana própria de todos nós, seres humanos, né? E aí, isso que é uma coisa interessante não terrível, porque às vezes a gente sacrifica, cancela, exclui, mata, né, simbolicamente, às vezes até fisicamente, as pessoas que estão do lado certo da história, que estão dando uma contribuição importante por causa de fraquezas suas, enquanto a gente mantém, admira, sustenta pessoas que estão parasitando, explorando, enfim, fazendo tudo o que é de pior, né, e estão aí, né? não são excluídas, não são canceladas, enfim. O que significa isso, né? Será que no mundo sempre os bons serão perseguidos, martirizados? Vamos lembrar de Sócrates, que foi morto pela democracia grega, de Jesus crucificado, Mandela preso 27 anos, Martin Luther King baleado, Gandhi baleado, Malcolm X baleado, enfim, pessoas que estavam ali atuando de maneira bastante firme, né, em relação à mudança desse mundo, e todos foram perseguidos e mortos. Então, o que significa isso? E que eu citei nesse meu artigo aí no GGN um trecho do Livro dos Espíritos de Kardec, que
que a pergunta é a seguinte: por que os maus têm tanta influência, né, sobre os bons? E aí a resposta é pela timidez, pela omissão, pela fraqueza dos bons. Quando esses forem mais ativos, né, conseguirão levar adiante, né, a sua atuação no mundo, a sua ação no mundo. E aí nós vemos que existe uma apatia generalizada, de fato, no mundo. Estamos, por exemplo, atravessando essa crise climática. Estou aqui, eu, gravando isso no meio de um calor insano, né? Hoje vai fazer 35 graus em São Paulo, 35 graus aqui em Bragança Paulista, em pleno setembro, né? As secas, as queimadas, as enchentes no mundo inteiro. Nós estamos assistindo, né, e vivendo e experimentando um desastre climático. E aí, vocês estão vendo a mobilização dos povos da Terra? Pouquíssima gente falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, o que significa isso, essa apatia generalizada? Então, existem várias questões, né, que eu gostaria de analisar aqui com vocês. Primeiro, nós temos uma educação que formata as pessoas para a submissão, que formata as pessoas não para o espírito crítico, mas para o espírito de se encaixar no sistema, se submeter ao sistema, e não para lutar contra o sistema, e não para exercitar um espírito de transformação do sistema. Então, essa educação ela já é direcionada, né, para que as pessoas sejam submissas, sejam apáticas. Segundo, nós vivemos num mundo, né, em que nós estamos lutando de maneira feroz para podermos sobreviver, né, em todos os sentidos, fisicamente, nos alimentarmos, pagarmos as contas, sobreviver emocionalmente, sobreviver psicologicamente. E aí nos falta energia, nos falta tempo, nos falta gás para fazer qualquer coisa, né? Então, nesse caso, por exemplo, do Glauber, eu tenho visto, né, que as pessoas, eu mesma e tantos outros, colocam apoios ao Glauber nos stories do Instagram. Então, a nossa militância, a nossa vontade, nosso ímpeto de transformação do mundo se restringe a uma bandeirinha, a uma publicação, uma postagem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Então, quer dizer, nós também estamos vivendo muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Nós nos encontramos muito pouco, estamos pouco em contato uns com os outros, no olho, né? Existem vários estudos aí, e as novas gerações estão cada vez mais isoladas nos seus quartos, só nas telas. Então, todo esse ímpeto, por exemplo, da juventude, que em todas as épocas da humanidade a juventude foi revolucionária, transformadora, hoje não. A juventude está cooptada pela extrema-direita, em sua grande maioria, no mundo. Acabei de ver ontem uma reportagem na Alemanha que a extrema-direita, que está ascendendo lá com um partido tremendo, e é constituído principalmente de jovens, de pessoas mais jovens. E são os mais velhos que estão na esquerda resistindo a esse avanço da extrema-direita. E por quê? Por quê? Porque a juventude está cooptada, né, pela extrema-direita exatamente pelas redes, pelas fake news, né, por toda essa doutrinação que é feita virtualmente. E aí nós estamos perdendo a capacidade de nos organizarmos, de nos mobilizarmos fisicamente, presencialmente, existencialmente. E tudo se passa no mundo virtual, né? E esse mundo virtual que mata, que provoca suicídio, que provoca depressão, esse mundo virtual que nos afasta de nós mesmos e do outro. Então, vivemos aí uma questão trágica que precisamos urgentemente despertarmos em relação a isso. Então, essa apatia também faz parte desta situação, dessa circunstância em que estamos inseridos hoje no mundo contemporâneo, né? Nós precisamos, então, fazer um movimento de educação, né, que agora estamos aí com vários projetos, inclusive no Brasil e no mundo, tentando banir os celulares das escolas,
tentando fazer uma resistência, muitas famílias estão fazendo essa resistência também, porque é preciso que nós voltemos a existir, a viver fisicamente, presencialmente, ali como pessoas, né, inteiras e não apenas projetados, né, cujas imagens são projetadas nas redes, e essas imagens elas não são nós mesmos, né, não são aquilo que nos representa, né, então são projeções e que nos provocam várias reações psicológicas bastante difíceis e problemáticas para todo mundo. Precisamos reagir, precisamos retomar, precisamos fazer terapias coletivas, eu sempre falo isso, teremos que ter projetos de terapia, de análise coletiva, democratizada para todo mundo, porque todas essas questões emocionais, essas depressões, essas apatias, essas fugas, esses suicídios tantos, né, que acontecem diariamente com jovens, com adolescentes, com pessoas de todas as idades, em todos os lugares do mundo, isto precisa, né, ser tratado, precisa ser olhado. E tudo isso tem que passar por um projeto educacional e tem que passar por um projeto de terapia de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam fazer terapia. Todas as pessoas precisam se olhar, se conhecer, se empoderar de si mesmas, aumentarem a sua autoestima, aprenderem a não serem submissas, apáticas, acordarem, despertarem. Nós precisamos despertar a população do mundo, acordar, antes que seja tarde demais, porque nós estamos caminhando para uma extinção do mundo, né? Do mundo pelo menos como nós conhecemos. Então, é preciso que façamos alguma coisa nesse sentido. Então, a partir de toda essa reflexão, né, de Glauber Fica, nós chegamos a toda essa ideia de que precisamos nos movimentar. E aqui deixamos, então, essa mensagem aqui e recomendamos que vocês leiam o nosso artigo também no jornal GGN. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui hoje.